Métodos de ensino no tecnicismo consiste em procedimentos e técnicas necessárias ao arranjo e controle das condições ambientais que assegurem transmissão e recepção das informações. Tá? Então, quais são os métodos, procedimentos e técnicas para que ocorra essa transmissão e recepção das informações? Se a primeira tarefa do professor é modelar respostas apropriadas aos objetivos instrucionais, a principal é conseguir um comportamento adequado pelo controle do ensino. Daí a importância da tecnologia educacional. A tecnologia educacional é a aplicação sistemática de princípios científicos comportamentais e tecnológicos a problemas educacionais em função de resultados efetivos, utilizando-se uma metodologia e abordagem sistêmica abrangente. Qualquer sistema instrucional de instrução, e há uma variedade grande deles, possui 3 componentes básicos: os objetivos instrucionais, operacionalizados em comportamentos observáveis e mensuráveis, os procedimentos instrucionais e a avaliação. Então, qual é o objetivo? Qual vai ser os procedimentos adotados para aprender e a avaliação? Isso é o tecnicismo, de uma forma bem objetiva. Vão ter estas 3 etapas. Esses 3 componentes, tá? As etapas básicas do processo de ensino-aprendizagem são estabelecimento de comportamentos terminais, através dos objetivos, análise da tarefa de aprendizagem, a fim de ordenar sequencialmente os passos da instrução, tudo a ver com tecnicismo, executar o programa, reforçando gradualmente as respostas corretas. Ok? O essencial da tecnologia educacional é a programação por passos sequenciais empregada na instrução programada, nas técnicas do microensino, multimeios, módulos, etc. O emprego da tecnologia instrucional na escola pública aparece nas formas de planejamento em moldes sistêmicos, concepções de aprendizagem como mudanças de comportamento, operacionalização de objetivos, uso de procedimentos científicos, instrução programada, audiovisuais, avaliação, inclusive a programação de livros didáticos. Pessoal, tudo isso aqui é para dizer que o tecnicismo utiliza-se de instrução, tá? De manuais, tá? De coisas objetivas, práticas, que são componentes dos métodos de ensino, objetivo, procedimento e avaliação, de uma forma bem simplória. Tá? Tudo é muito simples no tecnicismo. O aluno senta para aprender a técnica para o mercado de trabalho. Com isso, vocês conseguem resolver, se não todas, quase todas as questões de prova. Relacionamento do professor-aluno. Como é que é essa relação no tecnicismo? São relações estruturadas e objetivas. Tudo é objetivo, com papéis bem definidos. O professor administra as condições de transmissão da matéria, conforme uma instrucional e eficiente e efetivo, em termos de resultado de aprendizagem. O aluno recebe, aprende e fixa as informações. O professor é apenas um elo de ligação entre a verdade científica e o aluno, cabendo-lhe empregar o sistema instrucional previsto. Mais uma vez a palavrinha instrução aqui aparecendo. O aluno é um indivíduo responsivo, ele responde às demandas provocadas pelo professor. O professor solicita, ele tem que responder. Isso é o tecnicismo. Não participa da elaboração do programa educacional, de forma alguma. O aluno não participa da elaboração de programa educacional, de forma alguma. Ambos são espectadores frente à verdade objetiva. Tanto o professor quanto o aluno são espectadores desta verdade que é dita aos alunos pelo professor. A comunicação professor-aluno tem um sentido exclusivamente técnico, que garante a eficácia da transmissão dos conhecimentos. Debates, discussões, questionamentos são desnecessários. Debates, discussões, nada disso no tecnicismo. Não tem porquê, já que estamos trabalhando com técnicas que são verdades científicas, como é que a gente vai discutir essas técnicas, né? Assim como pouco importam as relações afetivas e pessoais, também não tem importância nenhuma, tá? Dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Tudo bem? Vamos em frente. Pressuposto de aprendizagem, tá? As teorias de aprendizagem que fundamentam a pedagogia tecnicista dizem que aprender é uma questão de modificação do desempenho. O bom ensino depende de organizar eficientemente as condições estimuladoras,
de modo que o aluno saia da situação da aprendizagem diferente de como entrou. Ou seja, o ensino é um processo de condicionamento através do uso de reforçamento das respostas, aqui está a característica responsiva do aluno, que se quer obter. Assim, os sistemas instrucionais visam a controle de comportamento individual face a objetivos pré-estabelecidos, né? Trata-se de um enfoque diretivo do ensino, centrado no controle das condições que cercam o organismo que comporta. O objetivo da ciência pedagógica, a partir da psicologia, é o estudo científico do comportamento, descobrir leis que presidem as reações físicas do organismo que aprende, a fim de aumentar o controle das variáveis que o afetam. Os componentes da aprendizagem, motivação, retenção, transferência, decorrem da aplicação do comportamento operante. Segundo Skinner, o comportamento aprendido é uma resposta, mais uma vez o caráter responsivo aqui do aluno, né, a estímulos externos, controlados por meio de reforços que ocorrem sem a resposta ou após a mesma. Se a ocorrência de um comportamento operante é seguida pela apresentação de um estímulo reforçador, a probabilidade do reforçamento é aumentada. Entre os autores que contribuem para o estudo dessa aprendizagem são Skinner, Gagne e Bloom. Vamos lá, para a gente finalizar aqui essa parte de tecnicismo. Manifestações, aonde a gente percebe, né, o tecnicismo, né? A influência pedagógica tecnicista remonta à segunda metade dos anos 50, os anos 55, com o Programa Brasileiro Americano de Auxílio do Ensino Elementar. Entretanto, foi introduzida mais efetivamente no final dos anos 60, com o objetivo de se adequar ao tema educacional à orientação política e econômica do regime militar. E aqui você tem que lembrar, regime militar, tecnicismo. Falo isso 3 vezes para vocês não esquecerem. Tudo bem? Inserir a escola em modelos de racionalização de sistema de produção capitalista. Produção capitalista, voltado para o mercado de trabalho, tecnicismo. É quando a orientação escolar novista, né, a escola nova que acabamos de ver com a tendência renovadora, cede um lugar à tendência tecnicista, pelo menos ao nível de política oficial, a nível do regime militar, né, dos governantes da época, pelo menos nesse nível. Tá? Os marcos de implementação do modelo tecnicista são 2 leis, né, do regime militar, tá? 5540 e 5692. São marcos do tecnicismo, tá? Que reorganizaram o ensino superior e o ensino de 1º e 2º grau. A despeito da máquina oficial, entretanto, não há um indício seguro de que os professores das escolas públicas tenham assimilado essa pedagogia tecnicista. Olha que interessante. Embora hajam estas 2 leis, né, de governantes militares impondo, determinando, né, a filosofia, a característica, a tendência tecnicista na educação, né, segundo o Libânio, não há indícios seguros de que realmente os professores acataram esse tipo de pedagogia, tudo bem? Não configura, deixa eu ler aqui, planejamento, livro didático, programado, procedimentos de avaliação, não configura uma postura tecnicista do professor. Antes, o exercício profissional continua mais para uma postura eclética, misturada, em torno de princípios pedagógicos assentados nas pedagogias tradicional e renovada. Então, Libânio questiona se realmente essa tendência tecnicista foi praticada nas escolas. Tudo bem? Embora tenha sido uma tendência que era a vontade dos governantes militares da época. Tudo bem? Vamos para o nosso resumo. Pessoal, tá? Vocês estão vendo aqui que são muitas informações que estou trazendo aqui para vocês. E aí, naturalmente, com o discorrer de cada uma dessas tendências, as coisas vão ficando mais claras para vocês. Quando vocês batem uma questão, o olho na questão, fica mais fácil de vocês captarem a mensagem, o sentido, buscar uma palavra para resolver a questão. Não necessariamente vocês vão precisar saber tudo de cabo a rabo do que está aqui na aula. O fato de vocês entenderem que o tecnicismo é uma tendência, uma metodologia pedagógica voltada para o mercado de trabalho, voltada com manuais, voltada com instruções, né, voltada para eficiência, para objetividade, para
métodos, objetivos, enfim, vocês entendendo isso, entendendo que o tecnicismo veio depois da tendência renovadora, na época do regime militar, pronto, vocês vão conseguir resolver as questões de prova, beleza? Então vamos ver, vamos já treinar aqui as questões para ver se eu não estou falando a verdade. Vamos lá. Resumão aqui das tendências. Papel da escola. A escola funciona como uma modeladora, modela o homem, tecnicismo, modela o homem, modela o comportamento humano, através, naturalmente, né, não podia faltar, né? Estamos falando de tecnicismo, pode faltar técnicas, concordam? Conteúdos. Quais são os conteúdos ensinados? São informações, são princípios científicos, são leis, são verdades absolutas. Método. Consistem no procedimentos e técnicas necessárias ao arranjo e controle das condições ambientais que assegurem a transmissão e a recepção de informação. Qual é o método utilizado? Qualquer procedimento ou técnica que assegure a transmissão segura, objetiva das informações. Relação do professor-aluno, professor-administrador. O aluno é um produto do trabalho. Olha que interessante. O aluno é um produto do trabalho. Pressuposto de aprendizagem. Aprender é uma questão de modificação do desempenho. Segundo Skinner, comportamento é aprendido a uma resposta a estímulo. Tá? Pressuposto de aprendizagem. Para aprender, o aluno tem que responder aos estímulos. Ele é um indivíduo responsivo. Manifestações desta prática escolar lá no regime militar. Representantes, Skinner, Garnier, Bloom, as leis, né? Essas leis já foram citadas em prova, Lei 5540, Lei 5692. Olhou aqui, ó, lembrou do regime militar, vocês vão saber que é do tecnicismo que a questão está tratando. Tudo certo? Agora vamos treinar. Vamos ver se vocês vão saber ou não vão saber fazer essas questões aqui. Segundo Demerval Saviani, como se denomina a pedagogia que, com base no pressuposto da neutralidade científica inspirada nos princípios, racionalidade, eficiência, produtividade, defende a reordenação do processo educativo de maneira que o torne objetivo e operacional. Olha aqui, pessoal, falou de produtividade, operacionalidade, objetividade. Que tendência é essa? Tecnicista. Não dá para errar. Não dá para errar. Buscou a eficiência, né? Voltou para o mercado de trabalho, produtividade. Não dá para errar, pessoal. Não dá mesmo. Com relação às tendências pedagógicas abordadas por Lucchesi, como se domina aquela em que a escola exerce o papel de modelar? Quem é que modela? O comportamento humano através de técnica. Aí já entregou de bandeja, né? De técnicas específicas, organizando o processo de aquisição de habilidades, atitudes e conhecimentos específicos. Quem é, pessoal? Tecnicista, letra D. Não dá para errar. Próxima. Beleza? Vamos embora. Beleza, fechamos as tendências liberais. Estudamos a tendência liberal tradicional, a renovada progressivista, a renovada não diretiva lá do Carl Rogers, tá? Estudamos agora o tecnicismo. Agora vamos entrar nas 3 tendências progressistas. Não é mais progressivista, progressista agora, ok? Conforme já vimos, este grupo de tendência progressista se subdivide em libertadora, também conhecida como pedagogia de Paulo Freire. Vocês vão perceber isso, que tendência progressista libertadora tem como maior representante Paulo Freire, patrono da educação brasileira. Progressista libertária, tá? Que reúne defensores de autogestão pedagógica. Pessoal, aqui não é autogestão individual, não, autogestão pedagógica. Vocês vão entender melhor o que é isso aqui, né? Nós já vimos a autoaprendizagem na renovada progressivista, autoaprendizagem. Nós já vimos a autorrealização na renovadora não diretiva. E agora nós vamos ver a autogestão pedagógica, tá bom? Aqui na libertária. E, por fim, a progressista, também, terceira progressista, crítico social dos conteúdos, tá bom?
Vamos lá. Acentua a primazia dos conteúdos no seu confronto com a realidade social. Vamos lá. Vamos iniciar esse tópico com as considerações de Libânio sobre tendência progressista, libertadora e libertária. Vamos tratar dessas duas juntas, inicialmente, para depois a gente separá-las. As versões libertadora e libertária têm em comum o anti-autoritarismo. As duas vão contra a autoridade. São anti-autoritárias, tá? Por isso libertadora, por isso libertária, tá? Justamente porque vão de encontro ao autoritarismo. A valorização da experiência vivida como base da relação educativa e a ideia da autogestão pedagógica. Esta autogestão aqui está relacionada com a libertária, nós vamos ver isso. Tudo bem? Em função disso, dão mais valor ao processo de aprendizagem grupal, participação em discussões, assembleias, votações, do que aos conteúdos de ensino. Tá bom? Nós vamos trabalhar muito essa questão aqui das discussões, das críticas, tudo bem? Muito mais do que o próprio conteúdo, tá? Como decorrência, a prática educativa somente faz sentido numa prática social. Sim, a prática educativa tem que haver uma prática social, na medida que é necessário discussões, assembleias, votações, críticas. Tem que ter pelo menos mais de uma pessoa, né? Tá? Tem que haver uma prática social, uma prática da sociedade junto ao povo, razão pela qual preferem as modalidades da educação popular não formal. Neste trecho, Libânio, neste trecho aqui, Libânio ainda não aborda as diferenças entre libertadora e libertária. Vamos trabalhar isso agora. Pelo contrário, ele as aborda em conjunto, caracterizando como tendências anti-autoritárias. Todas as duas são, tá? Tem-se aqui o fortalecimento das discussões, assembleias, votações, em detrimento do autoritarismo e do conteúdo imposto, que constatamos principalmente na tendência tecnicista. Não era a tendência em vigor até então, lá no regime militar, né, que derrubou lá a tendência renovadora, né, que veio depois. Aí veio justamente a tendência libertadora para a gente se libertar disso aqui. Então vamos lá. Libertadora ou pedagogia de Paulo Freire. Vamos lá. Papel da escola nessa tendência progressista. Não é o próprio pedagogia libertadora, não é próprio da pedagogia libertadora falar em ensino escolar, já que sua marca é a atuação não formal. Pessoal, libertadora está justamente relacionado com o não formalismo, tá bom? Entretanto, professores e educadores enganjados no ensino escolar vêm adotando o pressuposto dessa pedagogia. Assim, quando se fala na educação em geral, disse que ela é uma atividade onde professores e alunos, mediatizados pela realidade que aprendem e do qual extraem o conteúdo da aprendizagem, atingem um nível de consciência desta mesma realidade, a fim de nela atuarem num sentido de transformação social. Tanto a educação tradicional, denominada bancária, né, a educação tradicional que nós estudamos, né, ela é conhecida também como educação bancária, no sentido que o conhecimento ele era depositado no aluno. Lembra na pedagogia tradicional? Estudamos? Vocês estão lembrados? Já esqueceram? Ainda não, né? Foi a primeira tendência que nós estudamos, tradicional. Né? Na tendência tradicional, o professor entra em sala de aula, transmite o conhecimento, o aluno está em sala de aula, recebe passivamente. Então, há uma ideia de que essa transmissão de conhecimento, na verdade, seja um depósito de conhecimento. O professor vai lá e deposita o conhecimento no aluno. E daí essa caracterização de uma educação bancária, por essa analogia com o depósito de conhecimento, tá certo? Então vamos lá. Então ele fala aqui, tanto a educação tradicional, denominada bancária, tradicional tem a ver com essa educação bancária, que visa apenas depositar informações sobre o aluno, quanto a educação renovada, que pretenderia uma libertação psicológica individual, são domesticadoras. Né? Nós vimos que a tendência renovadora tem um aspecto psicológico grande, né? No autoaprendizado, na autorrealização, principalmente na não diretiva. Né? Aí sem dúvida nenhuma. Aí sem dúvida nenhuma. São domesticadoras. O que isso quer dizer? Pois em nada contribuem para desvelar a realidade social da opressão. Ele está dizendo aqui que estas tendências tradicional, renovadora, são domesticadoras porque não saem da casinha, né? Elas não
criticam, elas não enfrentam a realidade. Elas não enfrentam a realidade, tá? Social. Elas não combatem a opressão. Não tem esse objetivo até então. Não vimos isso na tradicional, de forma alguma. Não vimos isso no tecnicismo, esse combate à realidade opressora, que está se dizendo aqui. No tecnicismo não vê isso. Na renovadora também não. A renovadora há o aspecto da centralização do aluno na educação. Mas não há esse combate contra a realidade, né, de opressão que vamos começar a perceber aqui. Nessas tendências progressistas libertadoras, no sentido de se libertar desta opressão. Tá bom? Isto vai começar agora. Tá? A educação libertadora, ao contrário, questiona concretamente a realidade das relações do homem com a natureza e com os outros homens, visando a uma transformação. Daí ser uma educação crítica. Vamos começar a trabalhar agora a criticidade, tá? Na educação, buscando uma transformação. Tá bom? A crítica tem tudo a ver com esta libertação aqui que se prega aqui nessa tendência. Conteúdos do ensino, denominados temas geradores, e vocês vão precisar saber dessa expressão aqui, tá? Essa expressão aqui criada por Paulo Freire. Paulo Freire, tá bom? Apareceu na sua prova, temas geradores. Geradores. Vocês vão ter que lembrar de Paulo Freire, tá? Inclusive, já falei para vocês que o nome desta pedagogia aqui, tendência pedagógica progressista libertadora ou pedagogia Paulo Freire, tá bom? Então vamos lá. Denominados temas geradores, esses temas são extraídos de problemas, de problematização da prática da vida dos educandos. Temas geradores são temas extraídos de problemas da sociedade, da vida dos educandos. Isso são temas geradores. Paulo Freire diz que estes temas geradores têm que ser discutidos em sala de aula pelos alunos para resolver os conflitos da sociedade. Não vamos simplesmente receber conhecimento, não, vamos discutir a própria realidade. Vamos pegar os problemas por meio desses temas geradores e vamos discutir. Tá ok? Os conteúdos tradicionais são recusados porque cada pessoa, cada grupo envolvido na ação pedagógica dispõe-se impróprios, ainda que de forma rudimentar, dos conteúdos necessários do quais se parte. O importante não é a transmissão de conteúdos, mas sim despertar uma nova forma de relação com a experiência vivida. A transmissão de conteúdos estruturados a partir de fora é considerada como invasão cultural ou depósito de informação, porque não emerge do saber popular. Se forem necessários textos de leitura, estes deverão ser redigidos pelos próprios educandos, com a orientação do educador, e não textos prontos, trazendo cultura já de fora, impondo uma cultura de fora. Em nenhum momento, o inspirador e mentor de pedagogia libertadora Paulo Freire, né, aqui, como já falei dele, deixa de mencionar o caráter essencialmente político da sua pedagogia. E aí ele fala, a pedagogia, a educação tem sim um caráter político muito grande, tá? Tem que ter objetivos políticos de buscar melhorias para a população, para a sociedade. A educação é para isso. Paulo Freire fala isso. A educação não é para se receber conhecimento em sala de aula e ponto. Não. Não é para isso. Tá? O que, segundo suas próprias palavras, impede que ela seja posta em prática em termos sistemáticos nas instituições oficiais, antes da transformação da sociedade. Daí porque sua atuação ceder mais a nível de educação extraescolar, porque ele entende que isso é difícil ocorrer nas instituições oficiais. O que não tem impedido, por outro lado, que seus pressupostos sejam adotados e aplicados por um grande número de professores. Seus métodos de ensino. Para ser um ato de conhecimento, o processo de alfabetização de adultos demanda, entre educandos e educadores, uma relação de autêntico diálogo. E aí entra aqui esta palavrinha importantíssima, que vai aparecer várias vezes, principalmente em questão de prova. O diálogo. Tá? Vai aparecer muito o diálogo
nas questões de prova sobre Paulo Freire, tendência progressista libertadora, tá ok? Aquela em que sujeitos do ato do conhecer se encontram mediatizados pelo objeto a ser conhecido. O diálogo engaja ativamente a ambos os sujeitos do ato do conhecer, o educador e o educando e educador. Assim sendo, a forma de trabalho educativo é o grupo de discussão, diálogo, discussão, a quem cabe autogerir a aprendizagem. Este grupo, vai autogerir, definindo o conteúdo e a dinâmica das atividades. O professor aqui, ele é um animador, gravem bem isso, que, por princípio, deve descer ao nível dos alunos, deve se igualar aos alunos, tá? Adaptando-se às suas características ao desenvolvimento próprio de cada grupo. Deve encaminhar junto, intervir o mínimo indispensável, embora não se furte, quando necessário, a fornecer uma informação mais sistematizada. Pessoal, vamos prestar muita atenção na questão do professor ser um animador, tá bom? Da necessidade da presença do diálogo, dos grupos de discussão, da intervenção mínima possível do professor, tudo isso aqui na tendência progressista libertadora. Passos de aprendizagem: codificação, decodificação, problematização da situação permitirão aos educandos um esforço na compreensão do vivido, até chegar a um nível mais crítico do conhecimento da sua realidade, sempre através de troca de experiências em torno da prática social. Se nisso consiste o conteúdo de trabalho educativo, dispensam-se um programa previamente estruturado. Dispensa-se, não precisa de um programa previamente estruturado. Trabalhos escritos, aulas expositivas, assim como qualquer tipo de verificação direta de aprendizagem. Nada disso precisa, é dispensável, tá? Formas estas próprias da educação bancária. Ele diz que a educação bancária é justamente isso. Ele traz essas questões todas aqui. Programa previamente estabelecido, estruturado, trabalho escrito, aula expositiva, tudo isso lá da pedagogia tradicional. Ele fala, não, nada disso, tá? Portanto, domesticadoras. Entretanto, admite-se a avaliação da prática vivenciada entre educador e educando no processo de grupo. Fala-se muito em grupo, vocês estão percebendo? E às vezes a autoavaliação, feita em termos de compromissos assumidos com a prática social, tá bom? Então, no espaço de aprendizagem, nesse processo de aprendizagem, nada de trazer de volta aquela educação tradicional, educação bancária. Nada disso. Vamos trabalhar mais a relação professor, aluno, educando, educador, trabalhos em grupos, tudo bem? Até mesmo a autoavaliação. Uma coisa bem libertadora. Olha aqui, relação professor-aluno. Mais uma vez a palavra diálogo, vocês não vão poder esquecer da libertadora. Mais uma vez aparecendo o diálogo aqui. Como um método básico, relação horizontal. O professor desce ao nível do aluno e fica numa relação horizontal, naturalmente contrário de uma relação vertical, de cima para baixo, tá? Onde o educador e o educando se posicionam como sujeitos do ato do conhecimento. O critério de bom relacionamento é a total identificação com o povo, sem o que a relação pedagógica perde consistência. Elimina-se, por pressuposto, toda a relação de autoridade, não tem, sob pena desta inviabilizar o trabalho de conscientização, de aproximação de consciências. Trata-se de uma não diretividade, mas aqui, ó, nós já vimos isso, não já, Carl Rogers? Não diretividade, mas não no sentido do professor que se ausenta, como Rogers, né? Rogers falava isso, o professor sai de sala de aula, mas que permanece vigilante para assegurar ao grupo um espaço humano para dizer a sua palavra, para se exprimir sem se neutralizar. Tudo bem? Então, há uma não diretividade, mas o professor fica em sala de aula. Tudo bem? Pressuposto de aprendizagem, a própria designação educação problematizadora, e vocês vão lembrar disso, né? Paulo Freire, vão lembrar da situação problema, né? Vocês não vão esquecer da tendência progressista libertadora, não vão esquecer do problema, tá? Como correlata a educação libertadora, revela a força motivadora da aprendizagem. A motivação se dá a partir da codificação de uma situação-problema. Falou em tendência libertadora, lembrou de situação-problema.
Tá? É levado um problema para a sala de aula, um tema gerador. Não vamos errar isso. Da qual se torna a distância para analisá-la criticamente. Esta análise envolve o exercício da abstração, através do qual procuramos alcançar, por meio de representação da realidade concreta, a razão de ser dos fatos. Aprender é um ato de conhecimento da realidade concreta, isto é, da situação real vivida pelo educando, e só tem sentido se resulta de uma aproximação crítica desta realidade, né? Então, o aprender tem que estar próximo da realidade. O que é aprendido não decorre de uma imposição ou memorização. Claro que não. Isso aqui é lá na pedagogia tradicional, tá? Mas a nível crítico do conhecimento. Já falei a vocês que apareceu a palavra crítica, vocês vão lembrar das tendências progressistas, né? A qual se chega pelo processo de compreensão, reflexão e crítica. O que o educando transfere em termos de conhecimento é o que já foi incorporado como respostas à situação de opressão, ou seja, o seu engajamento, a sua luta na militância política, na militância por uma educação e uma realidade, uma sociedade melhor. Ok? Vamos finalizando aqui, último slide aqui da tendência libertadora. Manifestações da prática escolar, onde nós percebemos isso, né? A pedagogia libertadora tem como inspirador e divulgador Paulo Freire, patrono da educação brasileira, que tem aplicado suas ideias pessoalmente em diversos países. Ele é brasileiro, olha aqui, diversos países. Primeiro no Chile, depois na África. Entre nós, tem exercido uma influência expressiva nos movimentos populares e sindicatos e praticamente se confunde com a maior parte das experiências do que se denomina educação popular. Ele chama isso de educação popular. Tá? Há diversos grupos desta natureza que vêm atuando não somente no nível da prática popular, mas também por meio de publicações com relativa independência em relação às ideias originais da pedagogia libertadora. Embora as formulações teóricas de Paulo Freire se restringam à educação de adultos ou à educação popular, né? Ele não entra na educação infantil, por exemplo, porque vai se trabalhar críticas, né? À própria situação, à própria sociedade, né? Então se trabalha muito mais a questão da educação dos adultos. Tá? Em geral, muitos professores vêm tentando colocá-las em prática em todos os graus do ensino formal. Tudo bem? Esta pedagogia crítica, tá? Libertadora, onde é trabalhado grupos de discussões, é levado problemas, temas geradores, não podemos esquecer. Percebam no texto acima que a tendência progressista libertadora é contrária ao autoritarismo, já sabemos disso. Todas duas, né? A libertadora e a libertária que nós vamos ver. É contrária ao autoritarismo. E a realidade social de opressão. Suas características marcantes são os temas geradores, o diálogo e a discussão. Quadro resumo. Vamos lá. Fechando aqui a tendência libertadora. Papel da escola. Qual é o papel da escola na tendência libertadora? Questionar concretamente a realidade das relações do homem com a natureza e com outros homens, visando o papel da escola, visando a uma transformação. A escola tem que ter esta visão, né? Esta missão, este objetivo de permitir aos alunos buscarem a transformação. Quais são os conteúdos? Temas geradores. Também vocês não vão errar isso de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Temas geradores, tá bom? Tendência libertadora, Paulo Freire, libertadora. Temas geradores. Que são extraídos da problematização da prática de vida dos educandos. Não vamos esquecer dos problemas. Não podemos esquecer situações, problemas. Temas geradores. Qual é o método? Diálogo, discussão. Relação do professor-aluno. Professor é um animador. O aluno é educado para ser um crítico. Crítico. A relação é horizontal. Pressupostos de aprendizagem. Educação problematizadora. Mais uma vez aqui o problema aqui aparecendo. Manifestação da prática escolar em diversos países, no Brasil, em diversos níveis, etapas e modalidades escolares. Representante, este camarada aqui, Paulo Freire. Tranquilo? Massa. Então vamos treinar agora. Vamos treinar. Então rapidinho, pessoal, antes de puxar aqui as questões, tá bom? Para vocês darem uma respirada, professor também.
Tendência progressista libertadora. Essa libertadora tem uma concepção de se libertar, de criticar, tá? De ir mais além do que simplesmente receber os conhecimentos, os conteúdos, seja de forma ativa ou passiva, né? Que já na Renovadora já havia uma atuação ativa, tá? Mas não havia até então na Renovadora qualquer ideia de criticidade à opressão, à realidade, né? A camada popular que sofre, né? Com a educação, com a realidade como um todo, tá bom? Vai começar a aparecer esses aspectos de criticidade, tá bom? E justamente aparece aqui com muita ênfase esta tendência de Paulo Freire, tendência libertadora. Vocês vão ter que lembrar de temas geradores. Paulo Freire e temas geradores. Vocês não podem jamais se desvencilhar de não fazer esta relação de Paulo Freire com temas geradores, com situações, problemas, com diálogo, com críticas, com grupos de discussão. Tá ok? Tranquilo? Isso até hoje muito trabalhado em sala de aula. Vamos lá. Agora vamos treinar. Julga os próximos itens relativos à didática, formação de professores e tendências pedagógicas na educação. Um dos princípios da tendência pedagógica progressista, né, já vimos, né, que é o segundo grupo, né, é o da aprendizagem por meio da prática. Sim, pessoal, isso aqui está correto. É impossível dizer que isso aqui está errado, tá? É o aluno atuando ali, praticando, vivenciando. Isso aqui com certeza está certo. Em algumas situações, na liberal também vai estar certo. Não em toda a pedagogia liberal. Na tradicional, por exemplo, não existe isso. Tudo bem? Mas na progressista com certeza está certo. Paulo Freire, olha aí, começando a aparecer. Um dos educadores ilustres do pensamento pedagógico brasileiro, deu sua contribuição maior no campo da alfabetização de jovens e adultos, mas, além disso, sua teoria envolve muitos outros aspectos. Sobre o método de formação da consciência crítica, assinale a alternativa, incorreta. Vamos marcar aqui o incorreto para a gente não esquecer que ele quer a errada, senão a gente marca certa. Ele quer a errada, ok? Vamos lá. O professor possui um papel diretivo e importante. Calma aí, deixa eu ver se eu entendi isso. Ele quer a incorreta. Paulo Freire possui um papel diretivo e importante, constituindo uma educação bancária, onde é depositado o tempo. Não, educação bancária é lá na pedagogia tradicional, pessoal. Isso aqui está errado. Está errado. Nós já vimos isso. Errado, ele quer incorreta, né? Então já vou marcar a letra A. B. Ocorre a investigação, onde se descobre o universo vocabular, as palavras. Olha aqui, os temas geradores, olha como aparece. Da vida cotidiana dos alfabetizandos. Paulo Freire tem uma importância muito grande, que eu não trouxe aqui porque não é assunto das tendências, mas para a alfabetização de jovens e adultos, tá? Isso aqui está certo. Descobrem-se os limites, as possibilidades e os desafios das situações existenciais concretas para desembocar nas práticas transformadoras. Exatamente, ele busca essa transformação. São decodificados e codificados os temas, levantando durante a tomada de consciência, contextualizando-os e substituindo a primeira visão mágica por uma visão crítica e social. Tá certo, ele troca essa visão aqui mágica, né, ilusionista, por uma visão crítica. Vamos criticar. Tudo bem? Já achamos aqui a letra A. Vamos em frente. Próximo. Olha aí, Paulo Freire de novo. Toma de questão de Paulo Freire. É muita, hein, viu? É muita questão. Não nessa aula, mas tem muita questão sobre Paulo Freire. Vocês vão precisar. Sabendo isso aqui que eu coloquei em sala de aula, vocês vão resolver quase todas as questões de Paulo Freire. Foi um grande pensador da perspectiva pedagógica denominada pedagogia libertadora, né? Acabamos de ver, pois buscava a emancipação do sujeito como uma forma de libertação das relações autoritárias de poder. São características da pedagogia libertadora. A. Metodologia diretiva é a abordagem mais utilizada, favorecendo a transmissão de conhecimentos científicos. Negativo.
ele tem mais um viés não diretivo, né? Não igual a de Carl Rogers, mas ele tem um viés não diretivo, mas o professor fica em sala de aula, mas não direcionando as atividades, e sim permitindo discussões, estimulando grupos, colocando situações, problemas, tudo bem? Mas não aquela educação, aquele ensino diretivo, com passo a passo, com método sistematizado. Não. Ele é mais para o não diretivo do que diretivo. Tá bom? Valorização de avaliações somativas de aprendizagem. A avaliação somativa, pessoal, é uma avaliação voltada para classificação, né? Até mesmo para punição. Somativa não. Somativa não. Paulo Freire não. Tá? Buscando controle de objetivos previamente definidos. Não, ele é contra esse controle previamente objetivo. Ele diz que isso aqui é lá da educação tradicional, né? Esse controle prévio do que vai ser ensinado. Não, nada disso. Vamos levar um tema e vamos abrir os debates. Tá ok? Isso aqui está errado. Errado, errado. 3. O diálogo é uma estratégia utilizada para a produção do conhecimento. Ah, olha aqui o diálogo aqui. Muito importante o diálogo. Sim, sendo incentivadas as práticas pedagógicas do grupo. Perfeito, aqui está certo. 4. Os conteúdos escolares são relacionados a partir da realidade das demandas sociais, políticas e econômicas dos sujeitos envolvidos. Perfeito. Né? Nós já vimos, Paulo Freire entende que a educação ela é política. Os conteúdos escolares são relacionados a partir da realidade. Né? Os conteúdos escolares, né? Os temas geradores, as situações, problemas, são justamente os problemas da realidade. Certo? Então isso aqui está correto. 3 e 4. Qual é o gabarito? 3 e 4B. Bora! Mais uma. Assinale a opção que apresenta a tendência pedagógica na qual os conteúdos de ensino são denominados temas geradores. Já não dá nem para brincar, né? Fácil demais, né, pessoal? Bateu o olho, tema gerador, vamos lembrar de quem? Paulo Freire. Paulo Freire a gente lembra de quem? Progressista libertadora. Vou nem ler o resto da questão. Tá bom? Letra D. Vamos lá. Considere que um determinado supervisor de uma escola realiza muitas atividades com os professores. Grupos de estudos, debates, utiliza filmes e livros e traz palestrantes, objetivando estabelecer um diálogo interno na escola. Diálogo, olha aqui a palavrinha aqui, ó. Isso aqui já é um sinal, hein? Vamos ver. E um diálogo interno na escola e um externo, da escola para com a comunidade, compartilhando assuntos e notícias da atualidade, estimulando os docentes a serem questionadores, críticos, capazes de transferir para a sala de aula o que aprendem nos debates. Problematizando. Eita, mais uma segunda dica aqui. Opa, passei de... Situações problema, né? Problematizando com os alunos a realidade que os circunda. Segundo Oliveira, que tendência pedagógica reflete a ação deste supervisor? Pessoal, diálogo, situações problemas para se discutir com os alunos, né? Da realidade. Isso é pedagogia tradicional? Não é. Renovadora? Não é. Tecnicista? Não é. É a libertadora. Tudo bem? É a libertadora. Problematização, não podemos esquecer. Simbora! Penúltima, libertária. Tá? Veremos a seguir que a tendência progressista libertária é diferente de libertadora, pessoal. Libertadora, Paulo Freire. Agora vamos falar de libertária. Tá? Também conhecida como pedagogia institucional. Vamos lembrar disso. Abrange quase todas as tendências anti-autoritárias. Quase todas. A libertadora é uma autoritária? É. É abrangida pela libertária? Não. Essa aí está de fora. Essa aí é classificada separada, né? A progressista libertadora. Libertadora. Acabamos de estudar. Ficou à parte. Libertária é uma outra. Essa libertária abrange quase todas as tendências anti-autoritárias. Quase tudo que é anti-autoritário entra na pedagogia libertária, tá? Esta pedagogia busca a autogestão. Pessoal, libertária. Vocês podem botar aí no caderno de vocês, igual a
autogestão. Sabendo disso, vocês não vão errar nenhuma questão sobre pedagogia libertária. Autogestão, tá? E autonomia da educação, em nítido confronto à burocracia do Estado. Nítido confronto à burocracia, tá? A tendência libertária é caracterizada por movimentos grupais como sindicato, associação, reuniões, etc. Vocês percebem que elas vão além do que a gente acabou de ver na Libertadora, que se trabalhava em discussões em grupos, em sala de aula, não é isso? Agora não, a coisa está indo muito mais além. Essa pedagogia está indo a nível de sindicato, de associação, de reuniões, contra a burocracia do Estado, buscando uma autogestão, em um sentido expressamente político, envolvido por lutas sociais. Essa palavra aqui ganha mais força. Sindicato e luta social tem tudo a ver, né? Busca por lutas, melhorias, né? Condições. Então vamos lá. Pedagogia libertária. A pedagogia libertária espera que a escola exerça uma transformação na personalidade dos alunos num sentido, naturalmente, libertário e autogestionário. Olha aqui, pessoal, vai começar a aparecer de pancada aqui. Um monte de vezes autogestão, autogestionário, vai aparecer de monte, tá? A ideia básica é introduzir modificações institucionais, por isso uma pedagogia institucional, né? Acabei voltando o slide aqui, ó. Por isso também chamada de pedagogia institucional, tá bom? Ela busca modificações institucionais a partir de níveis mais baixos, subalternos, tá? Que em seguida vão contaminando todo um sistema muito maior. A escola instituirá, com base na participação grupal, mecanismos, mais uma vez a palavra aqui, ó, institucionais de mudança, tá bom? Assembleia, conselho, eleição, reunião, associações, tudo isso aqui são instituições, mecanismos institucionais de mudança, de tal forma que o aluno, uma vez atuando nas instituições externas, leve para lá tudo que aprendeu nas instituições internas. Daí a ideia de contaminante. Primeiro ele aprende um nível subalterno e vai levando para um nível muito maior, um nível de sistema. Outra forma de atuação da pedagogia libertária, correlata à primeira, é, aproveitando a margem de liberdade do sistema, criar grupos de pessoas com princípios educativos autogestionários. Olha aqui, mais uma vez, autogestão aparecendo. Pessoas com princípios educativos, né, voltados para a educação, autogestionários. O que é isso? Associações, grupos informais, escolas autogestionárias. Há, portanto, um sentido expressamente político, à medida que se afirma o indivíduo como produto social e que o desenvolvimento individual somente se realiza no coletivo. A autogestão é, assim, o conteúdo e o método. Tá? A autogestão é o conteúdo e é o método. Resume tanto o objetivo pedagógico quanto o político. A pedagogia libertária, na sua modalidade mais conhecida entre nós, pedagogia institucional, né, acabei de falar, pretende ser uma forma de resistência contra a burocracia como instrumento de ação dominadora do Estado, né? A burocracia, né, que domina, né, a instituição dominadora do Estado, que tudo controla professor, programa, prova, retirando a autonomia. Então, pessoal, qual é a ideia aqui? Tá? Esta autogestão é justamente para que possa existir uma gestão própria dos alunos, dos educandos, e não uma gestão estatal, burocrática, que tudo domina, que tudo controla as avaliações, os conteúdos, enfim, controla tudo. Tá? A autogestão é para combater, vem para combater esta gestão do Estado, esta gestão burocrática, autoritária. Por isto, também trata-se de uma tendência libertária, uma tendência anti-autoritária, mas aí numa visão, uma concepção muito mais forte, né? Um viés muito mais forte que a libertadora, porque ela vai contra o Estado. O problema dela é o Estado. Tá? Então a gente começa de um nível menor, dentro de sala de aula, com grupos informais, para depois entrar em grupos institucionais que vão atuar até externamente, para depois contaminar todo o sistema e assim mudar tudo, mudar todo esse controle que existe na sociedade pelo Estado, tá certo? Isto é a tendência libertária. Temos que lembrar de autogestão. Quais são os conteúdos ensinados, né, nessa pedagogia libertária? As matérias são colocadas à disposição do aluno.
mas não são exigidas, são colocadas à disposição, mas não são exigidas. São um instrumento a mais, porque importante é o conhecimento que resulta das experiências vividas pelo grupo, especialmente a vivência dos mecanismos da participação crítica. Tá bom? Ele está dizendo aqui que as matérias são apenas um instrumento a mais. Tá bom? Porque o importante não é este conhecimento, esta matéria colocada à disposição, mas sim o que resulta das experiências vividas, tá? Principalmente numa participação crítica. Conhecimento aqui não é investigação cognitiva do real, para extrair dele um sistema de representações mentais, mas a descoberta de respostas às necessidades e às exigências da vida social. Busca de respostas, né? Assim, os conteúdos propriamente ditos são os que resultam das necessidades e interesses manifestos pelo grupo e que não são necessariamente nem indispensavelmente as matérias do estudo. Então, os conteúdos não são necessariamente as matérias, mas sim interesses do grupo. Tudo bem? Eles são até colocados à disposição, mas não são exigidos. Quem vai trabalhar, são colocados à disposição, mas quem vai se interessar ou não em trabalhar esse conteúdo, essa matéria que foi colocada à disposição dele, é o próprio aluno. Por quê? Porque ele tem o poder, digamos assim, da autogestão. Ele vai fazer a autogestão, inclusive, da educação dele. Tá bom? Inclusive da educação dele. Vai ser colocado à disposição e ele vai decidir. Ele vai gerir se vai estudar aquela matéria ou não. Vejam que interessante. Aí a ideia é o seguinte, trazendo um paralelo, o aluno começando desde o início, na sala de aula, né, ele aprendendo a ter uma autogestão, inclusive já didática, de aprendizagem de ensino, naturalmente, esta pequena coisa, a princípio, dentro de sala de aula, ela vai contaminando outras situações, outras relações, até chegar no momento em que todo o sistema vai ser abrangido por uma autogestão, que é o que defende essa pedagogia libertária. Esta autogestão, no sentido macro, não vai nem existir um Estado, digamos assim. É uma autogestão de cada um do sistema. Não precisa de ninguém mandando fazer nada. A autogestão tem essa concepção. Mas para chegar neste nível de sistema, bem lá em cima, é necessário que desde lá embaixo, desde no subnível, lá na sala de aula, o aluno já comece a aprender a autogestão. E isto começa já com as matérias que são colocadas para ele e ele estuda se ele quiser. Vai depender única e exclusivamente da gestão dele, tá certo? Então vamos lá. Quais são os métodos de ensino, tá? É a vivência grupal, na forma de autogestão. Olha aqui, pessoal, autogestão já apareceu 20 vezes aqui, né? Que os alunos buscarão encontrar as bases mais satisfatórias da sua própria instituição, pedagogia institucional, vai buscar a sua melhor instituição, graças à sua própria iniciativa e sem qualquer forma de poder. Não precisa de poder. Ninguém precisa ficar mandando em mim, ter um poder para ficar me mandando. Não, autogestão. Trata-se de colocar nas mãos dos alunos tudo o que for possível para eles gerir. O conjunto da vida, as atividades, a organização do trabalho no interior da escola, tá? Menos a elaboração dos programas e a decisão dos exames, que não dependem nem dos docentes e nem dos alunos. Exceto isso, tudo fica na mão dos alunos. Os alunos têm a liberdade de trabalhar ou não, ficando o interesse pedagógico na dependência de suas necessidades ou das do grupo. O progresso da autonomia, excluída qualquer direção de fora do grupo, se dá num crescendo, primeiramente, a oportunidade de contatos, aberturas, relações informais entre os alunos. Em seguida, o grupo começa a se organizar de modo que todos possam participar de discussões cooperativas, assembleias, isto é, diversas formas de participação e expressão da palavra. Quem quiser fazer outra coisa, ou entra em acordo com o grupo, ou ele se retira, porque tudo é decidido pelo grupo, tá? No terceiro momento, o grupo se organiza de forma mais efetiva e, finalmente, no quarto momento, parte para a execução do trabalho que eles definiram como prioritário. Como essa relação professor-aluno? Na pedagogia institucional, né, que busca a sua instituição, visa, em primeiro lugar, transformar a relação professor-aluno no sentido da não diretividade. Mais uma vez aqui, ó. Então vejam que, embora Carl Rogers tenha um tanto de loucura lá nas suas concepções, né?
Vejam que olha como as ideias dele vêm sendo trabalhadas aqui também, né? De certa forma, Paulo Freire era não diretivo, tá? Aqui na tendência libertária também há não diretividade. Por isto, Carl Rogers, por mais que a sua metodologia que nós estudamos lá na renovadora não diretiva não tenha sido aplicada em sala de aula, ela tem uma fundamental importância, porque ela influenciou todas as tendências progressistas, tá? Nesse sentido, na não diretividade, que o professor não tem que ficar direcionando tudo. Tudo bem? Isto é, considerar desde o início a ineficácia e a nocividade de todos os métodos à base de obrigação e ameaça. Embora o professor e o aluno sejam desiguais e diferentes, é reconhecida essa desigualdade, nada impede que o professor se ponha a serviço do aluno sem impor suas concepções, suas ideias, sem transformar o aluno em um objeto. O professor é um orientador e um catalisador. Ele se mistura ao grupo para uma reflexão em comum. Se os alunos são livres frente ao professor, também este o é em relação aos alunos. O professor também é livre em relação aos alunos. Ele pode, por exemplo, recusar-se a responder a uma pergunta, permanecendo em silêncio. Entretanto, esta liberdade de decisão tem um sentido bastante claro. Se o aluno resolve não participar, o faz porque não se sente integrado no grupo. Mas o grupo tem responsabilidade sobre esse fato e vai se colocar a questão. Vai ser discutida essa questão pelo grupo. Quando o professor se cala diante de uma pergunta, seu silêncio também tem um significado educativo, que pode, por exemplo, ser uma ajuda para que o grupo assuma a sua resposta, ou assuma a situação criada, para que o próprio grupo busque a resposta. No mais, ao professor cabe a função de conselheiro e, outras vezes, instrutor-monitor à disposição do grupo. Em nenhum momento esses papéis do professor se confundem com o de modelo, pois a pedagogia libertária recusa qualquer forma de poder ou de autoridade. Então, não é um modelo, tá? É isso que ele quer dizer. Não é uma forma de poder nem uma forma de autoridade. Pressupostos da aprendizagem, pedagogia libertária. As formas burocráticas das instituições existentes, por seu traço de impessoalidade, comprometem o crescimento pessoal. A ênfase na aprendizagem informal, via grupo, e a negação de toda forma de repressão visam a favorecer o desenvolvimento de pessoas mais livres. Tá bom? Então, há uma ênfase aqui na aprendizagem informal, tá? A motivação está, portanto, no interesse em crescer dentro da vivência grupal, pois supõe-se que o grupo devolva a cada um de seus membros a satisfação de suas aspirações e necessidades. Somente o vivido, experimentado, é incorporado e utilizável em situações novas. Assim, o critério de relevância do saber sistematizado é seu possível uso prático. Por isso mesmo, não faz sentido qualquer tentativa de avaliação de aprendizagem, ao menos em termos de conteúdo. Não faz sentido a avaliação de aprendizagem aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Último slide aqui para a gente fechar tendência libertária. Outras tendências pedagógicas correlatas, né? Correlatas com a libertária, que se encaixam aqui. A pedagogia libertária abrange quase todas as tendências anti-autoritárias em educação, exceto a libertadora, por exemplo, que é uma tendência própria. Entre elas, o anarquista, o psicanalista, a dos sociólogos e também a dos professores progressistas. Embora Mill e Carl Rogers não possam ser considerados progressistas, né? Nós vimos, né, que eles são lá do renovadora não diretiva, né? Não deixam de influenciar alguns libertários, né? Nós vimos aqui, Carl Rogers, com a sua não diretividade, influenciou libertários, tais como Lobreau, tá? Entre os estrangeiros, devemos citar Varques e Ori, entre os mais recentes, Ferré e Guardian, entre os mais antigos. Particularmente significativo é o trabalho de Freinet, que tem sido muito estudado entre nós, existindo inclusive algumas escolas aplicando seu método. Entre os estudiosos e divulgadores da tendência libertária, podemos citar Maurício Trachtenberg, apesar da tônica de seus trabalhos não ser propriamente pedagógica, mas sim uma crítica das instituições em favor de um projeto autogestionário. Em termos propriamente pedagógicos, inclusive com propostas efetivas de ação escolar, citamos Miguel Arroyo. Tá bom? Isso aqui foi para citar algumas das personalidades correlatas com a pedagogia libertária. Então vamos resumir.
Tendência progressista libertária. Papel da escola. Exercer uma transformação na personalidade dos alunos no sentido libertário. Opa, autogestionário. Apareceu autogestão, é libertário. Conteúdo. As matérias são colocadas à disposição do aluno, mas não são exigidas. São os alunos que vão gerir. Autogestão. Método. Autogestão na educação. Tá? O aluno é quem decide. Participação crítica. Prioriza-se o grupo, discussões. Não existe avaliações. Relação professor-aluno. O professor é orientador, conselheiro. O aluno decide participar ou não. O aluno é participativo. Pressuposto da aprendizagem. ênfase na aprendizagem informal, via grupo, negação de repressão, visando favorecer o desenvolvimento de pessoas mais livres. Manifestação na prática escolar, abrange quase todas as tendências. Então, onde percebemos, né, a pedagogia libertária? Quais são as manifestações? Em quase todas as tendências anti-autoritárias da educação. Entre elas, a anarquista, psicanalista, sociólogo e também dos professores progressistas. Representantes, Frener, Gonzalez, Arroyo, Lobro, Maurício Trachtenberg. Beleza? Bora lá. Vamos ver se não ficou fácil. As tendências pedagógicas são divididas em liberais e progressistas. Ok, até aqui tudo bem. A pedagogia liberal acredita que a escola tem a função de preparar os indivíduos para papéis sociais, baseada nas aptidões individuais. Desta forma, o indivíduo deve adaptar-se aos valores e às normas da sociedade, desenvolvendo cultura individual. A tendência onde a escola propicia práticas democráticas, pois acredita que a consciência política resulta em conquistas sócias. O conteúdo dá ênfase nas lutas sociais, cuja metodologia está relacionada com a vivência grupal, o que torna-se um orientador do grupo sem impor suas ideias e convicções. Essa tendência é chamada de questão até um pouco confusa, né? Por que confusa? Porque ele começa falando aqui da pedagogia liberal, né? Mas foi só para enrolar a gente. Foi só para enrolar a gente, porque pedagogia liberal não tem nada a ver com o que ele está perguntando aqui depois. Ele pergunta o seguinte, ó, a tendência onde a escola propicia práticas democráticas, discussões, não é isso? Práticas democráticas, discussões, pois acredita que a consciência política resulta em conquistas sócias, tá? Os conteúdos dão ênfase em lutas sociais, cuja metodologia está relacionada com a vivência grupal. O professor torna-se um orientador do grupo, sem impor ideias. A gente está falando da pedagogia libertária, pessoal. Vivência grupal, tá? Lutas sociais, falou em consciência política, tá? Falou no professor como um orientador. Vou voltar o slide aqui. Aqui, ó, o professor é orientador, conselheiro. Tudo bem? Estamos falando aqui de pedagogia libertária. Lutas sociais. Tudo bem? Vamos lá. Procura a transformação da personalidade no sentido libertário. Eita. E autogestionário. Ih, ficou fácil. Parte do pressuposto que somente o vivido pelo educando é incorporado e utilizado em situações novas. Por isso, o saber sistematizado só terá relevância se for possível para o uso prático. Enfoca a livre expressão, contexto cultural, educação estética. Os conteúdos, apesar de disponibilizados, não são exigidos pelos alunos e o professor é tido como um conselheiro à disposição do aluno. Estamos falando tendência libertária, né, pessoal? Falou em autogestão, isso aqui não dá para pensar nem meio segundo. Bem? Nem meio segundo. Bora. Opa, última tendência progressista, né? A terceira tendência progressista, crítico social dos conteúdos, tá? Chegamos à última tendência da nossa aula, que é a tendência pedagógica crítico-social dos conteúdos. Vejam a seguir uma rápida análise de Libani sobre essa tendência. Então, vamos lá. A tendência da pedagogia crítico-social dos conteúdos propõe uma síntese, ele junta, tá? Superadora da pedagogia tradicional e renovada, valorizando a ação pedagógica enquanto inserida na prática social concreta. Entende a escola como mediação entre o individual e o social, mediação entre o indivíduo e o social, sociedade.
exercendo aí a articulação entre transmissão de conteúdo e assimilação ativa por parte do aluno concreto. Tudo bem? Desta articulação resulta o saber criticamente reelaborado. Então, pessoal, vamos lá. Vamos com calma aqui. Ó. Quero chamar a atenção de vocês em algumas palavras aqui antes de eu puxar a imagem aqui para mim no vídeo. Tá? Tendência progressista crítico-social dos conteúdos. Tá? Esta tendência, na verdade, nós podemos separar aqui em duas. Tá? Ela junta, ela faz uma síntese da crítica social com os conteúdos. Por isso leva esse nome, tendência pedagógica progressista, crítico-social, porque ela critica, e isto é uma natureza, né, das tendências progressistas, a crítica, nós vimos isso na Libertadora, na Libertária, e vamos ver agora também. Existe a crítica, tá? Só que existem os conteúdos também. Existem os conteúdos também. Olha só. Olha o que ele diz aqui. É uma síntese. Síntese, ele junta da pedagogia tradicional que privilegia os conteúdos com a renovada. Ele valoriza a ação pedagógica na prática social concreta, entendendo a escola como mediação. Olha a palavra mediação, mediando a crítica com conteúdo. Olha a palavra aqui, articulação, articulando, crítica com conteúdo, tá? Articulando transmissão de conteúdo com a assimilação ativa por parte de um aluno concreto. A assimilação ativa é um aluno justamente que não se utiliza da assimilação passiva, que é aquela que só recebe. A assimilação ativa tem uma atuação forte, grande, eficaz do aluno nesse aprendizado. Existem críticas, discussões, tá bom? E agora eu vou trazer a imagem para mim. Qual é a grande ideia desta tendência crítico-social dos conteúdos? É juntar tudo que foi estudado até agora. Praticamente tudo. Tá? O autor aqui ele entende que não basta só receber conhecimento. Isso aí nós já vimos. Isso começou lá na tendência tradicional e vários autores depois, filósofos, disseram, ó, não adianta só receber conteúdo. Não, o aluno tem que... Chegaram a dizer que o aluno não precisa nem ter conteúdo, não foi isso que nós vimos agora? Não precisa nem ter conteúdo. O aluno ele vai aprender conforme as suas relações, né? Conforme seus interesses. E aí chegou esse camarada aqui e disse, opa, não é nem você e não é nem você. Da mesma forma que não basta só receber conteúdos, também não basta só botar o aluno em sala de aula e deixar o aluno se virar sem nenhuma direção, sem conteúdo, sem nada. Ele não vai aprender nada, segundo essa concepção. É necessário juntar os dois. É necessário fazer uma síntese. É necessário fornecer os conteúdos, os conhecimentos aos alunos, mas também permitir que eles façam a crítica, né? É necessário que eles também trabalhem os problemas da sociedade. Mas é necessário que eles tenham um conhecimento. É necessário um professor. O professor volta a ter importância aqui. Porque até então o professor ficou a nível de aluno, a nível de debatedor, orientador. Agora não. O professor voltou a ter um papel importante de transmissor de conhecimento, mas não só como um transmissor de conhecimento, mas também como um orientador, um conselheiro. Ele vai trabalhar também situações, problemas. É tudo junto numa coisa só. Esta, segundo a última tendência que nós estamos estudando, é o ideal. Conteúdo com a crítica. Tudo bem? Deu para entender? Então vamos lá. Então vamos lá. Segundo o autor, a tendência progressista crítico-social dos conteúdos busca articular transmissão de conteúdo com a liberdade crítica dos alunos. Esta tendência entende que, assim como não basta apenas transmitir conteúdo, também não basta apenas promover a capacidade crítica dos alunos. É necessário que ambos sejam trabalhados conjuntamente, tudo junto, pessoal, tudo junto, tá? Vamos lá, qual é o papel do professor aqui? O professor voltou a ter um papel importante, lembra? A difusão do conteúdo é a tarefa primordial. A difusão, a transmissão dos conteúdos voltou a ter importância, tudo bem? Não conteúdos abstratos, mas conteúdos vivos, concretos e, portanto, indissociáveis da realidade social,
já que nós vamos trabalhar também a realidade, tá? A valorização da escola como instrumento de apropriação do saber é o melhor serviço que se presta aos interesses populares, tá? A escola como instrumento de apropriação do saber, de levar o conhecimento ao aluno, o saber ao aluno. É o melhor serviço que se presta aos interesses populares, já que a própria escola pode contribuir para eliminar a seletividade social e torná-la democrática. Tá? A escola vai levando conhecimento para todos, ela elimina essa seletividade social, onde só alguns vão ter o conhecimento, né? Se a escola é parte integrante de todo social, a escola é um componente integrante do todo, né? Agir dentro dela é também agir no rumo da transformação da sociedade. Se o que define uma pedagogia crítica é a consciência de seus condicionantes históricos sociais, a função da pedagogia dos conteúdos é dar um passo à frente no papel transformador da escola, mas a partir das condições existentes. Assim, a condição para que a escola sirva aos interesses da população, populares, é garantir a todos um bom ensino, isto é, uma apropriação de conteúdos escolares básicos, mas que tenham ressonância, relação com a vida. Tudo bem? Entendida neste sentido, a educação é uma atividade mediadora no seio da prática social global, ou seja, uma das mediações pela qual o aluno, pela intervenção do professor, por sua própria participação ativa, o aluno, com a intervenção do professor, ganhando um papel de destaque novamente o professor, tá? Com a sua participação ativa do aluno, passa por uma experiência inicialmente confusa e fragmentada, sincrética, a uma visão sintética, mais organizada e unificada. Em síntese, a atuação da escola consiste na preparação do aluno para o mundo adulto e suas contradições, fornecendo-lhe um instrumental por meio da aquisição de conteúdos e da socialização, para uma participação organizada e ativa na democratização da sociedade. Então, a escola como instrumental na medida que fornece os conteúdos e permite a socialização. Conteúdos do ensino, né? São conteúdos culturais universais, né? São os conteúdos transmitidos, que se constituíram em domínios de conhecimentos relativamente autônomos, incorporados pela humanidade, mas que são permanentemente reavaliados face às realidades sociais. Então vejam que os conteúdos não são transmitidos como verdades absolutas, não. Os conteúdos são transmitidos sim, tá? Mas que são permanentemente reavaliados face às realidades da época, da sociedade, do momento. Embora se aceite que os conteúdos são realidades exteriores ao aluno, que devem ser assimilados e não simplesmente reinventados, eles não são fechados, não são conteúdos fechados e refratários à realidade social. Não basta que os conteúdos sejam apenas ensinados, ainda que bem ensinados. Não basta só ensinar. É preciso que se liguem de forma indissociável à sua significação humana e social. Então, está se trabalhando aqui justamente este conteúdo, ele deve ser ligado de forma indissociável à realidade, a um significado humano, a um significado social. Essa maneira de conceber os conteúdos do saber não estabelece oposição entre cultura erudita e cultura popular ou espontânea, mas sim uma relação de continuidade e que, progressivamente, se passa de uma experiência imediata e desorganizada para um conhecimento sistematizado. Não que a primeira apreensão da realidade seja errada, né? Esta aqui, imediata e desorganizada, mas é necessária uma ascensão a uma forma de elaboração superior, conseguida pelo próprio aluno, com a intervenção do professor. Daqui a importância que o professor volta a ter. Postura da pedagogia dos conteúdos, né? A postura da pedagogia dos conteúdos. Ao admitir um conhecimento relativamente autônomo, assume o saber como tendo um conteúdo relativamente também objetivo, mas ao mesmo tempo introduz possibilidade de uma reavaliação crítica frente ao conteúdo. Então, a este conteúdo é possível uma crítica, tá? O conteúdo é passível de crítica, não são verdades absolutas, não são conteúdos fechados. Conforme sintetiza Schneider, ao mencionar o papel do professor, trata-se de um lado de obter o acesso do aluno aos conteúdos. O professor, né, ele permite
o acesso do aluno aos conteúdos, por meio do professor, que leva esses conteúdos a eles, ligando-os com a experiência concreta dele, a continuidade. Mas, de outro lado, de proporcionar elementos de análise crítica que ajudem o aluno a ultrapassar a experiência, estereótipos, as pressões difusas da ideologia dominante. Tá bom? Então, o professor também vai fornecer elementos para que o aluno possa fazer essa análise crítica. É papel do professor não só levar conhecimentos, mas também permitir, dar meios, formas, ensinar o aluno a pensar criticamente. Tá bom? Destas considerações resulta claro que se pode ir do saber ao engajamento político, mas não o inverso, sob o risco de se afetar a própria especificidade do saber e até cair numa forma de pedagogia ideológica, que é a que se critica na pedagogia tradicional e na pedagogia nova. Tudo bem? Então ele trata aqui do ensinamento, do conhecimento para se chegar no engajamento político e não o contrário, e não da política vir ao conhecimento, influenciando o conhecimento, que era o que ocorria na pedagogia tradicional, também na renovadora, que de certa forma trabalhava os conceitos do capitalismo, né, que mantia o status quo das classes dominantes, tudo bem? Então a ideia aqui é justamente que resulta de um levar do conhecimento ao saber político, conhecimento político, e não o contrário, e não o inverso. Métodos de ensino. A questão dos métodos se subordina a dos conteúdos. Método se subordina aos conteúdos, tudo bem? Se o objetivo é privilegiar a aquisição do saber e de um saber vinculado às realidades sociais, é preciso que os métodos favoreçam a correspondência dos conteúdos aos interesses dos alunos. Então é necessário, tá, nessa metodologia de ensino, que se leve conhecimentos que correspondam aos interesses do aluno e que estes possam reconhecer nos conteúdos o auxílio ao seu esforço da compreensão da realidade, né? Tudo ligado à realidade. Assim, nem se trata de métodos dogmáticos, né, da transmissão do saber da pedagogia tradicional, né, aquele dogma, aquela coisa verdade absoluta, não se trata disso, e também não se trata da sua substituição pela descoberta, onde o aluno vai descobrir tudo. Ele não tem acesso a nada de nenhum conhecimento. Tudo ele tem que descobrir. Não, vamos também levar o conhecimento a ele, né? Não se trata pela descoberta, investigação ou livre expressão de opiniões, como se o saber pudesse ser inventado pela criança. Toda criança que nasce vai inventar o saber de novo. Não, tem que ser levado esse conhecimento, tem que ser levado esse saber à criança, né? Na concepção da pedagogia renovada. Os métodos de uma pedagogia crítico-social dos conteúdos não partem, então, de um saber artificial, depositado a partir de fora, nem do saber espontâneo, tá? O artificial de fora é da tradicional, e nem o saber espontâneo, né, que vem da descoberta, mas sim de uma relação direta entre a experiência do aluno confrontada com o saber que ele obteve do professor. Relaciona a prática vivida pelos alunos com os conteúdos propostos pelo professor, momento em que se dará a ruptura em relação à experiência pouco elaborada. Tal ruptura apenas é possível com a introdução explícita pelo professor de elementos novos de análise a serem aplicados criticamente à prática do aluno. Então, o professor leva conhecimentos novos para que haja uma ruptura do que o aluno sabia até aquele momento e assim chegar em novos posicionamentos, certo? Então, esta é a ruptura. Esta ruptura ocorre a partir do momento que o professor leva elementos novos para a análise dos alunos, para a crítica dos alunos. Em outras palavras, uma aula começa pela constatação da prática real, havendo em seguida a consciência dessa prática no sentido de referi-la aos termos do conteúdo proposto, na forma de um confronto entre a existência e a explicação do professor. Entre a experiência e a explicação do professor. Vale dizer, vai-se da ação à compreensão, da compreensão à ação até à síntese, o que não é outra coisa senão a unidade entre teoria e prática, a junção da teoria e prática. Falou, falou e falou para chegar até aqui, né? É necessário a teoria com a prática, o conhecimento, teoria, com a experiência, a prática. Tudo bem? Relação do professor-aluno. Se, como mostramos anteriormente, o conhecimento resulta de trocas que se estabelecem na interação entre o meio e o sujeito,
Sendo o professor o mediador, então a relação consiste no provimento das condições em que professores e alunos possam colaborar para fazer progredir essas trocas. O papel do adulto, do professor, é insubstituível. Ele voltou a ter importância, já disse isso. Mas acentua-se também a participação do aluno. Não só o professor tem importância, mas o aluno também tem nesse processo. Ou seja, o aluno com a sua experiência imediata, aquela experiência rasa, limitada, né, num contexto cultural, participa na busca da verdade, ao confrontá-la com os conteúdos e modelos dispostos, expressos pelo professor. Evidentemente, o papel da mediação exercido em torno da análise dos conteúdos exclui a não diretividade. Não existe mais isso, exclui a não diretividade, não existe mais isso. Existe uma diretividade sim do professor, tá? Existe uma orientação no trabalho escolar, porque o diálogo adulto-aluno é desigual, eles não estão mais no nível da igualdade, tá? Ele entende que o professor tem mais conhecimento e ele deve levar esse conhecimento ao aluno, tudo bem? O adulto tem mais experiência acerca das realidades sociais, dispõe de uma formação, ou ao menos deve dispor, para ensinar, possui conhecimentos e a ele cabe fazer a análise dos conteúdos em confronto com as realidades sociais. A não diretividade abandona os alunos a seus próprios desejos, né? Então ele critica a não diretividade, como se eles tivessem uma tendência espontânea a alcançar os objetivos esperados na educação, como se fosse uma coisa espontânea, natural. Sabemos que as tendências espontâneas e naturais do ser humano não são suficientes. Não são suficientes o amor, a aceitação, para que os filhos dos trabalhadores adquiram o desejo de estudar mais. Não é suficiente só o amor, tá? De progredir. É necessária a intervenção do professor para levar aluno, a aluna, a acreditar nas suas possibilidades, a ir mais longe, a prolongar a experiência da vida. Falou um montão de coisa aqui, mais uma vez, para dizer da importância do professor, para dizer que não cabe, esta não diretividade não cabe mais. Tá bom? O professor tem sim um papel diretivo. Tudo bem? Pressuposto da aprendizagem, por um esforço próprio, o aluno reconhece nos conteúdos os modelos sociais apresentados pelo professor. É apresentado pelo professor. Assim, pode ampliar sua própria experiência. O conhecimento novo se apoia numa estrutura cognitiva já existente, ou o professor provê a estrutura de que o aluno ainda não dispõe. O grau de desenvolvimento na aprendizagem depende tanto da prontidão e disposição do aluno, quanto do professor, naturalmente, né, pessoal? Depende do aluno e depende do professor, tá? Aprender dentro da visão da pedagogia dos conteúdos é desenvolver a capacidade de processar informações, lidar com os estímulos do ambiente, organizando os dados disponíveis da experiência. Em consequência, admite-se o princípio da aprendizagem significativa, que supõe como passo inicial verificar aquilo que o aluno já sabe. O professor precisa saber, compreender, tá? O que os alunos dizem ou fazem. O aluno precisa compreender o que o professor procura dizer-lhes. A transferência da aprendizagem se dá a partir do momento da síntese, né? Isto é, quando o aluno supera sua visão parcial e confusa e adquire uma visão mais clara e unificadora. Resulta com clareza que o trabalho escolar precisa ser avaliado não como um julgamento definitivo e dogmático, mas como uma comprovação para o aluno do seu progresso em direção a noções mais sistematizadas. E aí? Finalizando aqui, ou quase finalizando, manifestações na prática escolar. O esforço, né, onde nós percebemos, né, onde percebemos essas manifestações, né, da tendência crítico-social dos conteúdos. O esforço de elaboração de uma pedagogia dos conteúdos está em propor modelos de ensino voltados para a interação entre conteúdo com realidade. Isso aqui a gente já sabe. Portanto, visando avançar em termos de articulação política com pedagogia. Também já sabemos. Aquele como extensão deste, ou seja, a educação a serviço da transformação das relações de produção. Ainda que a curto prazo se espere do professor maior conhecimento dos conteúdos de sua matéria e o domínio das formas de transmissão,
a fim de garantir maior competência técnica, sua contribuição será tanto mais eficaz quanto mais seja capaz de compreender os vínculos da sua prática com a prática social global. Então, por mais que o professor tenha técnica, saiba ensinar, né, a eficácia do aprendizado dele vai ser maior se ele levar toda essa didática, essa prática, né, para um aprendizado global, social global, para que o aluno tenha este aprendizado aqui social global, tá? Envolvendo toda a realidade. Tendo em vista a democratização da sociedade brasileira, o atendimento aos interesses das camadas populares, a transformação estrutural da sociedade brasileira. Dentro das linhas gerais expostas aqui, podemos citar a experiência pioneira, tá? Estamos falando crítico social dos conteúdos, mas mais remotos, né? Mais longe, né? Do educador Makarenko, tá bom? Vamos lembrar desse camarada aqui, na última tendência progressista que estamos estudando aqui na nossa aula, Makarenko, na mais remota, tá? E entre os autores mais atuais, temos Charlot, Chuchodowski, Manacorda e, de maneira especial, Skyders, tá? Skyders. Além de outros autores brasileiros que vêm desenvolvendo investigações relevantes, destacando-se esse camarada aqui, vocês não podem esquecer também jamais, muito cobrado em prova, brasileiro, Demerval Saviani, tá bom? Ele adota esta tendência aqui, crítico social dos conteúdos, tá ok? Não vamos esquecer, Saviani, pelo amor de Deus, gente. Representam também as propostas aqui apresentadas inúmeros professores da rede escolar pública que se ocupam competentemente de uma pedagogia de conteúdos articulada com a adoção de métodos que garantam a participação do aluno e, muitas vezes sem saber, avançam na democratização efetiva do ensino para as camadas mais populares. Então é isso, pessoal. Tendência pedagógica progressista, junção, articulação, mediação da crítica social com o conteúdo. O conteúdo passou a ter importância de novo. Tudo bem? Então, ó, do texto acima, podemos extrair que a tendência crítico-social dos conteúdos, ou pedagogia dos conteúdos, tá? Também chamada assim, olha aqui, pedagogia dos conteúdos, busca, em síntese, articular transmissão de conteúdo com participação dos alunos. Quadro resumo, finalizando aqui a teoria. Papel da escola. Qual é o papel da escola? Difusão de conteúdos, naturalmente, né? Tem que ter conteúdo, mas de forma indissociável da realidade social e com participação ativa dos alunos, tá? Com a crítica dos alunos, considerando as realidades sociais. Tudo bem? Não é só, de forma alguma, somente difusão de conteúdo. Isso aí é lá na pedagogia tradicional, tá bom? É difusão de conteúdo de forma indissociável das realidades sociais. Conteúdos são conhecimentos relativamente autônomos incorporados pela humanidade, olha aqui, isso é importante, permanentemente reavaliados. Não são verdades absolutas, porque são passíveis justamente de críticas. Tudo bem? Método relaciona a prática vivida pelos alunos com o conteúdo proposto pelo professor. Este é o método, tá? O professor propõe o conteúdo e faz a relação com a prática vivida. E aí, da prática vivida pelo estudante, pelo aluno, recebendo um novo conhecimento, ele rompe há uma ruptura do conhecimento em prol de algo maior, de um conhecimento maior. Tudo bem? Método, conteúdo indissociável da prática. Relação professor-aluno. O professor tem um papel mediador. Ele apresenta o conteúdo, o aluno tem um papel transformador, tá certo? Ele tem um papel de transformação na sociedade. Isso não foi retirado. Pressuposto de aprendizagem. O grau de envolvimento na aprendizagem depende tanto da prontidão de disposição do aluno, naturalmente, mas também do professor, né? O professor tem um papel fundamental aqui nesta tendência pedagógica. Manifestação na prática escolar. Inúmeros professores de rede pública. Representantes. Makarenko, Chuchodowski, Charlot, Manacorda, Skyders, Demerval Saviani. Isso aqui é julgo que mais cobrado em prova, tá? Tudo bem? Tudo certo? Então, finalizamos aqui, finalmente, a parte teórica, né? Conteúdo bem extenso. Vamos fazer agora as questões de pedagogia, conteúdo, né? Pedagogia de conteúdos. Vamos ver que
a coisa vai ficar muito tranquila a partir do momento que vocês perceberem que a questão está trazendo esta junção, esta síntese de transmissão de conteúdos de forma indissociável da realidade social, da atuação crítica, da atuação ativa dos alunos. Vocês conseguindo perceber esta mensagem nas questões, vocês vão rapidamente identificar que trata-se da pedagogia dos conteúdos, tá? Crítico-social dos conteúdos. Então vamos lá para a gente finalizar esta aula. Então vamos lá. A análise das tendências pedagógicas do Brasil deixa evidente a influência dos grandes movimentos educacionais internacionais, da mesma forma que expressam as especificidades da nossa história política, social e cultural, a cada período em que são consideradas. Uma dessas tendências assegura a função social e política da escola mediante o trabalho com conhecimentos sistematizados. Opa, olha aqui. Ele assegura uma função social e política da educação mediante um trabalho com conhecimentos sistematizados. Então, o conhecimento existe e também existe a função social política. Já dá para entender aí que vai haver uma junção, né? A síntese. Pretende colocar as classes populares em condições de uma efetiva participação nas lutas sociais, porque entende que não basta ter as questões sociais atuais, como conteúdo, mas que é necessário também que se tenha domínio dos próprios conhecimentos, das habilidades, das capacidades, para que os alunos possam interpretar suas experiências de vida e defender seus interesses de classe. Então, ó, não adianta, tá, só as questões sociais atuais, o aluno saber só isso. Não, tem que ter o domínio dos conhecimentos. E quem é que vai trabalhar isso? Né? Juntar tudo isso, questões sociais com os conhecimentos? Tendência crítico-social dos conteúdos. Tranquilo. Libânio, citado por Lopes 2011, em sua teorização, desenvolve em suas proposições a defesa da centralidade dos conteúdos na escola. Opa, vamos lá. Primeiro sinal de alerta aqui, palavra conteúdo. Os conteúdos, mais uma vez aqui, incluem os conhecimentos sistematizados, as habilidades, os hábitos cognitivos de pesquisa e de estudo, então inclui os conhecimentos, mas também atitudes, convicções, valores, né? Coisas que vão ser trabalhadas justamente na crítica. Considera estes conteúdos selecionados de uma cultura mais ampla, como uma cultura essencial, transmitida não exclusivamente, mas prioritariamente pela escola. Então a escola aqui voltou a ter importância na transmissão do conhecimento. O texto acima se refere a qual pedagogia? Então, pessoal, falou aqui em conteúdos, mas falou não só em conteúdos. Ele diz aqui não basta, né, só os conteúdos, é preciso também, mas também atitudes, convicções, valores, né, tudo para uma luta social, né, em prol de melhorias. Então, a gente está trabalhando aqui pedagogia crítico-social dos conteúdos. Tranquilo demais. Última questão da aula, vamos lá. A tendência progressista crítico-social dos conteúdos, aqui ele já disse, né, que é esta tendência, acentua a primazia dos conteúdos, né, voltou, né, trouxe de volta a importância dos conteúdos no seu confronto com a realidade, exatamente, conteúdo com realidade. Nessa tendência, a atuação da escola consiste, então vamos lá, consiste em educar o aluno para atingir a sua plena realização por meio de seu próprio esforço? Não, porque vai haver esforço do professor. O professor voltou a ter importância, então isso aqui está errado. Sendo assim, as diferenças da classe social não devem ser consideradas. Negativo. Existe uma luta justamente por essa diferença social, pelas camadas populares, né? E toda a prática escolar é desvinculada do cotidiano. Negativo, é vinculada ao cotidiano, à realidade. Errado, muito errado isso aqui. Na formação de atitudes, razão pela qual a escola deve enfatizar mais os problemas psicológicos do que os pedagógicos. Não, isso aqui é lá na pedagogia, lá de Carl Rogers, né, que enfatiza a psicologia.
em considerar o aluno como depositário passivo de conhecimentos. Ih, depositário, lembra? A questão bancária da educação, não, isso aqui é lá na pedagogia tradicional. Em ultrapassar os limites da pedagogia, das salas de aula e da escola, situando-se também no campo da economia, da política, das ciências sociais. Não, a gente não trabalhou isso não. Isso aqui é invenção. Letra E. Na preparação do aluno para o mundo adulto, fornecendo-lhe um instrumental. Instrumental é o conhecimento, né? Para uma participação organizada, ativa e ativa. Sim, participação ativa na democratização da sociedade. Aqui está tudo certo. Justamente. Tá? A escola vai ter essa atuação, ela vai fornecer conteúdo, nós vimos isso. É o instrumental para que o aluno, o educando, o indivíduo possa atuar, né, ativamente na democratização da sociedade. Está perfeito. Letra E. Tudo certo?